Você acredita que os filmes de invocação do mal são exageros criados para o cinema? E se eu te dissesse que, por trás das câmeras, existe um casal real que enfrentou entidades tão perigosas que a própria igreja hesitava em se aproximar? Hoje, você vai conhecer Ed e Lorraine Warren, os maiores demonólogos do século XX e responsáveis pelos casos mais aterrorizantes da história moderna. Bem-vindo ao Dark Legends. Se mistério, medo e o inexplicável correm pelas suas veias, inscreva-se agora, porque depois desta história, talvez você pense duas vezes antes de olhar para aquele cantinho escuro da sua casa. O início do inimigo. Ed Warren nasceu em Connecticut. Desde criança dizia ver luzes estranhas e sombras caminhando pela casa. Lorraine, por outro lado, era sensível desde pequena. Aos 12 anos afirmou ter visto a aura de uma freira, uma visão que a acompanharia por toda a vida. Quando se conheceram, perceberam que carregavam o mesmo destino: enfrentar aquilo que a maioria finge não existir. Um demonólogo autodidata, uma médium clarividente, dois caminhos diferentes, que iriam se chocar com o inexplicável. A porta se abre. Nos anos 50, os Warren começaram a investigar casas assombradas, mas não eram apenas ruídos, objetos se movendo ou portas batendo. Eles estavam lidando com algo muito mais perigoso. Lorraine via figuras nos corredores, algumas sem rosto, outras retorcidas, como se tivessem sido moldadas pela escuridão. Ed sentia mudanças bruscas de temperatura, cheiros de enxofre e uma presença que parecia caminhar atrás dele, mesmo quando ele estava sozinho. Para os Warren, aquilo não era sobrenatural, era um padrão, um aviso. O visível e o invisível. Com o passar dos anos, os casos se tornaram mais intensos. Objetos voando, arranhões surgindo na parede, vozes que sussurravam nomes no meio da madrugada. Lorraine dizia que algumas casas tinham portas abertas, mas não portas físicas, portas para algo que queria entrar, algo que observava, esperava, provocava. E quando essa presença encontrava alguém vulnerável, o terror começava. A casa de Amityville. Foi em 1976 que os Warren enfrentaram um dos casos mais perigosos, a casa de Amityville, a mesma onde uma família inteira foi assassinada poucos anos antes. Ao entrar na residência, Lorraine sentiu um impacto tão forte que precisou se apoiar na parede. Ela disse que havia uma presença masculina cruel e inteligente circulando pelos cômodos. Ed descreveu a sensação como andar no fundo de um oceano escuro. Durante a investigação, uma fotografia foi tirada. No fundo da escada, o rosto de um garoto pálido com olhos brilhantes encarava a câmera. Nenhuma criança estava na casa naquele momento. Esse caso se tornaria um dos mais famosos do casal e também o que quase custou a vida de Lorraine. A boneca Annabelle. Mas nada se compara ao que aconteceu com uma boneca aparentemente inofensiva, chamada Annabelle. 2 estudantes de enfermagem relataram que a boneca mudava de posição, escrevia bilhetes e aparecia em lugares onde ninguém a havia deixado. Ed confirmou imediatamente: não era o espírito de uma criança, era algo que fingia ser. Durante o transporte da boneca, o carro dos Warren perdeu os freios 3 vezes. Ed precisou jogar água benta no banco traseiro para conseguir chegar em casa. Anos depois, apêndices de casos envolvendo Annabelle incluem arranhões, possessões temporárias e até relatos de uma figura feminina que aparece atrás da redoma de vidro, onde ela está até hoje. O caso Enfield, Londres. Uma mãe sozinha com 4 filhos, barulhos nas paredes, móveis se movendo, e uma menina que falava com uma voz tão grave que parecia vir de dentro das paredes. Os Warren foram chamados. No quarto da jovem Janet, Lorraine viu uma figura magra, corcunda, com olhos fundos como cavernas.
Ed, por sua vez, testemunhou objetos voando com força suficiente para quebrar ossos. Em certo momento, a voz dentro da menina disse: "Eu não sou o dono desta casa, mas quero ser." O caso de Enfield se tornaria um dos mais famosos do mundo, mas, para os Warren, era apenas mais uma ferida aberta no invisível. A guerra contra o que não pode ser visto. Com o tempo, o corpo de Lorraine começou a sofrer. Visões mais fortes, dores de cabeça intensas e noites em que ela acordava chorando porque alguém estava chamando seu nome. Ed dizia que enfrentava algo diferente em cada caso. Demônios que imitavam crianças, entidades que se multiplicavam e presenças que pareciam acompanhá-lo até em sonhos. A casa dos Warren chegou a ser invadida por uma energia tão pesada que Lorraine proibiu a filha de entrar em certos cômodos. O museu dos Warren, onde os objetos amaldiçoados foram reunidos, era considerado por Ed o lugar mais perigoso da América. O preço da batalha. Ed Warren sofreu seu primeiro ataque cardíaco em 2001 após investigar um caso envolvendo rituais demoníacos. Lorraine dizia que aquilo não foi coincidência. Ela acreditava que forças escuras estavam tentando silenciar o casal. Mesmo assim, continuaram investigando, aconselhando famílias e enfrentando aquilo que ninguém mais queria enfrentar. O legado. Ed morreu em 2006, Lorraine em 2019, mas o legado deles continua vivo. Os arquivos do casal contam com mais de 10.000 casos, possessões, maus assombros, objetos amaldiçoados e entidades que, segundo eles, ainda estão por aí. Muitos duvidam, outros acreditam. Mas uma coisa é certa: o mundo nunca mais foi o mesmo depois que Ed e Lorraine Warren decidiram abrir a porta entre o visível e o invisível. E então, você ainda acha que os Warren são apenas personagens de filme? Se acredita que algumas histórias são sombrias demais para desaparecer, deixe seu like, comente abaixo. Eu acredito nos Warren e inscreva-se no Dark Legends para mais histórias onde o medo e a realidade caminham juntos, sob a luz de uma vela prestes a apagar.